sucupira. Então eu tenho aqui, ó, madeira de lei, de excelente qualidade, entendeu? Sucupira vindo, ó, IP vindo. Isso tudo foi plantado de semente, eu não gastei com essas mudas, entendeu? Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para mais um vídeo da Chácara Rica Floresta? Meu nome é Hugo. Eu tô aqui dentro de casa, né? Comecei um vídeo diferente, mas calma, não precisa fugir do vídeo não, que a gente vai falar de plantio, vai falar de agrofloresta. Por que eu tô aqui? Bom, o título do vídeo vocês viram aí, é sobre as vantagens da agricultura sintrópica, né? De fazer agrofloresta sintrópica, sucessional, tem vários nomes, né, para esse método, mas o mais adotado hoje em dia é a agricultura sintrópica. E olha só o que é que eu tenho aqui. Eu tenho abacaxis. Então, comecei a colher meus abacaxis. Infelizmente, esses aqui eu colhi na marra. Você vê que ele está bem pequeno. Por quê? Porque a gente teve um probleminha aqui de fusariose. Então, as mudas, os abacaxis estavam estragando, certo? Ó. Não sei se dá pra ver que está saindo uma goma aqui, ele começa a ter uma coloração estranha e começa a estragar. Não são todos, mas boa parte está acontecendo isso. Isso se deve principalmente ao período de chuva, em que a fruta está se formando. A variedade, que é o abacaxi pérola, que é um abacaxi bem suscetível à fusariose, e aqui no nosso solo, infelizmente, tem esse fungo, porque está desequilibrado, né? Algumas variedades de abacaxi não são tão suscetíveis, como o abacaxi havaiano, que eu já testei aqui, eu não tive esse problema. Você pode ter fusariose também, mas você tem menos problema. E o abacaxi imperial, que é uma variedade da Embrapa também, ele desenvolve menos problema com isso, certo? Então eu tô descascando os abacaxis e tô também fazendo assim, ó, porque às vezes só a base do abacaxi que a gente perdeu, o resto não. Então tá aqui, vai virar ou polpa ou abacaxi desidratado, né? Então não é tão ruim assim. Então vou lá pra fora continuar o vídeo. Bom, então galera, o vídeo de hoje é sobre quais as vantagens de se fazer agricultura sintrópica. E por que eu puxei esse assunto do abacaxi? Porque isso vem a vantagem mais clara para mim. Essa primeira vantagem é que a gente faz agrofloresta sucessional. Ou seja, quando a gente prepara um canteiro como esse e planta hortaliça, para depois planta um abacaxi, um mamão, um abacate, madeira, né? Árvores que vão gerar madeira. A gente faz um preparo só para plantar isso tudo, certo? Então, isso foi uma coisa ruim, né, que aconteceu. Ó. A gente tem ainda abacaxi aqui, certo? Tem muito abacaxi para colher. Muitos eu vou conseguir vender, vão ser bons, mas tem muitos que estão com a fusariose. E eu conversando aqui, minha região não é uma região tipicamente produtora de abacaxi. Então por isso, assim, provavelmente por conta da gente estar numa altitude de 900 metros, essas coisas influenciam também nesse fato, né? Mas eu conversando com amigos produtores aqui, e alguns não fazem agrofloresta, né? Fazem plantio orgânico, mas um plantio mais convencional, a pessoa perdeu tudo, né? Ela teve o trabalho de preparar o canteiro, comprou as mudas, comprou o adubo. Ela fez tudo o que eu fiz, né? Praticamente tudo. E só que aí os abacaxis dela deram errados, ela tomou um baita prejuízo, né? Para mim foi ruim, porque é um dos principais produtos, mas não se compara, porque olha só, pessoal. Aqui eu tenho um pé de abacate crescendo aqui, certo? Então, se o meu plantio fosse só de abacate, eu não teria que preparar o canteiro. Ia ser um preparo mais simples, com menos adubação, mas eu teria que preparar o canteiro, eu teria que ter gente aqui trabalhando. Então, por mais que o abacaxi não dê lucro,
que ele já vai me gerar alguma renda, às vezes até pagar o custo do plantio. Eu tenho um abacate vindo, eu tenho mamão vindo, certo? Vou mostrar para vocês o outro aqui, ó. Olha como tá esse pé de mamão. Tá certo? E ele não me atrapalhou em nada, o meu plantio de abacaxi. Tá? Ó, a goiaba. Não é comum a gente misturar abacate e goiaba na mesma linha, mas nesse caso aqui, que é a borda do canteiro, a goiaba adora a borda do canteiro, certo? E mais, né? A gente tem muito mais. Ó, sucupira. Então eu tenho aqui, ó, madeira de lei, de excelente qualidade, entendeu? Sucupira vindo, ó, ipê vindo. Isso tudo foi plantado de semente, eu não gastei com essas mudas, entendeu? Então, a pessoa que plantou o abacaxi, ela vem e coloca a semente sem trabalho nenhum, certo? Então, eu acho que essa é a primeira grande vantagem de se fazer agricultura sintrópica. O que vocês acham? Né? Eu acho que essa é uma vantagem assim enorme. Então, pessoal, aquele era só um canteiro, ó. A gente tem banana vindo, a gente tem limão vindo, certo? O meu limão aqui, o espaçamento dele é praticamente o mesmo da monocultura. Aqui eu estou trabalhando com 5 entre plantas e 7 entre linhas. Então, o cara que fez o esforço lá de plantar só limão, ele vai ter que esperar 3 anos, né? Pelo menos 4 anos, na verdade, para ter uma produção razoável de limão, para 5 anos ter uma boa produção de limão. E a gente vai colher o abacaxi, ainda que tenha dado problema ou não tem problema. Antes a gente colheu o brócolis, colheu muito bem, vendeu brócolis, deu muito certo. Colheu abobrinha, tem os vídeos aí no canal, certo? Vamos colher banana. Colhemos mandioca, entendeu? O volume de algumas dessas coisas não é grande, não é tão grande. Porque o foco aqui é abacaxi, limão e maracujá, entendeu? Então a gente está começando a colher o maracujá. Então o nosso risco é infinitamente menor, né? Então acho que essa é a maior vantagem de se fazer agricultura sintrópica. Mas calma aí. Fica aí no vídeo que eu ainda vou falar de várias outras vantagens. Várias outras vantagens. Bom, a segunda vantagem tem tudo a ver com a primeira. É a redução de custo de implantação, certo? Então, se eu passei o trator uma vez só no canteiro, se eu adubei com calcário uma vez só, que todos esses plantios a pessoa teria que adubar o canteiro inteiro com calcário. O certo seria isso. E no caso da hortaliça, se eu já adubei para a hortaliça o canteiro todo, eu nem preciso adubar a adubação inicial das frutíferas. Então eu tenho um custo muito menor, certo? Então essa é a segunda vantagem clara. O que mais que me faz reduzir esse custo? A introdução de mudas por semente. Se eu fosse fazer um plantio só de madeira, né? Hoje em dia tá em moda, né, digamos, a produção de madeira, que legal, eu acho ótimo, né? Quanto mais diverso o sistema, melhor, né? Mas vamos supor que eu fosse plantar só ipê, né? O ipê roxo é uma madeira valiosíssima, serve para área externa, pode enterrar, fazer móvel, fazer deck, e aí vai. Assim, o ipê roxo é um... Então se eu fosse plantar só ipê roxo, né? Que não é tão comum, né? O comum é mais mogno, eucalipto. Mas que eu fosse plantar só o ipê roxo, eu teria que comprar muda por muda de ipê roxo, ou eu teria que fazer as mudas. Vocês concordam? Porque se eu plantar de semente ipê roxo, só ipê roxo aqui, não ia sobrar nada, né? A formiga ia matar. Se eu fizesse um bom controle de formiga com pesticida, que não é o meu caso, porque eu não uso esse tipo de coisa, mas se você fizesse um ótimo controle
Ainda assim, você tem muita insolação em mudinhas, em semente, a muda acabou de nascer ali, não ia dar certo. Então, no mínimo, você teria que fazer suas próprias mudas, que talvez seja o método menos custoso, mas você ainda teria um custo mais alto do que você ir lá e colocar aquela semente ali no canteiro, certo? Bom, então vamos continuar falando de madeira e de diminuição de custo. Vocês estão vendo que a sucupira, mesmo não sendo uma árvore que é tão comum a gente ver ela crescer com fuste reto, ela está crescendo com fuste reto. Olha, não é perfeitamente reto, mas o fuste dela está um bom fuste. Por que que isso ocorre? Porque ao lado dela tem um eucalipto e do lado tem um ipê. Então, as três têm a mesma necessidade de luz, tem muita necessidade de luz. Então as três sobem. Então o fuste tende a ficar mais reto. Onde é que está o eucalipto já? Ó? Foi todo mundo plantado junto. O eucalipto de muda pequena, né? A gente não costuma plantar o eucalipto de semente porque tem uma dificuldade maior e porque a muda de eucalipto é realmente muito barata. Então a gente, na época eu acho que eu paguei 50 centavos, né? Então é realmente uma muda com custo baixo. E então você pode ver que está tudo crescendo com tendência a ter fuste reto. E caso a gente tenha exemplares que não estão retos, por exemplo, esse exemplar aqui, dependendo do uso que você for dar na madeira, só essa curva aqui, ó, já inviabiliza. Pô, mas eu tenho uma aqui, ó, tem menos de 1 metro de distância uma para outra, então provavelmente mais cedo ou mais tarde essa daqui eu vou cortar e vou deixar aquela sucupira, certo? Então a gente já tem uma diferença razoável de custo aí também. Vamos lá para mais vantagens em relação ao custo, viu, galera? Acho que só nisso aí a gente vai ficar um tempão, viu? A gente usa cobertura de solo, certo? A cobertura de solo, eu conversando com esse amigo agricultor, ele disse que fez 4 capinas no abacaxi, nesse período do plantio até a colheita. Sabe quantas capinas eu fiz aqui nesse abacaxi? Nenhuma. Eu fiz a capina, eu não fiz nenhuma capina mesmo, porque quem capinou a primeira vez foi o trator. Mais uma coisa, pessoal, já falamos de economia de adubação no início do plantio, economia de adubação também durante o plantio, né? Com o tempo, principalmente as plantas exigentes, a gente tem que botar adubo de novo, se o solo não está muito bom, né? Aqui a gente também coloca, mas a gente coloca bem menos. Por quê? Porque a gente tem uma cobertura vegetal, que é a mesma cobertura que impede de crescer capim, ela também vai nutrir as plantas. Então eu vou mostrar para vocês aqui que ela vai virando terra preta. Vamos mostrar. Então eu tenho essa cobertura aqui só tem 1 ano, com o tempo isso vai ficando cada vez mais visível. Mas quando você abre aqui, você vê que o solo tem outra estrutura, ó. A gente tem aqui, ó, fungo, ó. A gente tem outra estrutura de solo. Raiz para todo lado. O solo fica úmido. Então essa é outra vantagem. Então já falamos muito de economia, né, de custo no sistema de agricultura sintrópica. Vamos falar agora de bem-estar, né? Quem trabalhou na roça já alguma vez sabe o quão ruim é trabalhar no sol quente. Então, olha para o que tem acima da gente. A gente tem árvore, né? A gente tem árvore, então a gente tem bem menos sol trabalhando para trabalhar, entendeu? Quando a gente vai implantar um canteiro novo, é igual, né? A gente toma muito sol. Mas durante o manejo, quando eu venho aqui fazer a colheita do abacaxi, de qualquer trato, adubação, eu tô na sombra, então isso faz toda a diferença, certo? Outra vantagem que a gente tem, diminuição no número de pragas, certo? Isso é um fato, tem estudo, tem tudo que você quiser. Com essa diversidade aqui,
a gente tem uma lagarta ali que iria comer a folha do maracujá, mas em outra planta tem um inseto ali que vai lá e mata aquela lagarta, não permite que ela nasça, entendeu? O próprio fato da planta estar melhor nutrida pela cobertura de solo, ou então ela não está tão castigada pela luz, às vezes quando ela não gosta muito de luz, isso diminui muito a incidência de pragas. A gente não fica isento de pragas, não existe isso. A gente inclusive não chama de praga, né? Eu estou usando o nome praga porque as pessoas têm facilidade com esse nome, mas a gente chama de manejadores. Então normalmente, se por exemplo um fusário veio aqui no meu abacaxi, é porque tem alguma coisa errada no solo. Provavelmente a população de micro-organismos do solo está desregulada, então é por isso que acontece esse ataque, né? Então a gente também tem esse ponto positivo, essa vantagem, diminuição de ataques da ação dos manejadores, certo? Outra vantagem, né, que temos aqui dentro do sistema é os quebra-ventos. Então, eu não preciso fazer um quebra-vento fora do plantio. Uma linha é quebra-vento para outra linha, certo? Eu posso fazer a linha lá do canto com esse intuito já e colocar mais adensado as árvores, mas eu vou ter colheita lá, posso ter todo o plantio da mesma maneira, só apenas adensar mais, caso eu queira que esse quebra-vento fique bem forte. Mas o próprio plantio em si já é quebra-vento. Uma linha quebra o vento para as outras linhas, certo? Bom, pessoal, então a gente já viu aí um monte de vantagem, né? Eu aposto que tem várias outras também. Eu posso, por exemplo, só de falar que eu já pensei, o fato da gente ter uma agrofloresta sucessional, a vida do solo ela vai mudando de acordo com que essa sucessão vai acontecendo, igual acontece na floresta. Então essa é uma baita vantagem. Se você sabe de alguma outra vantagem, coloca aí nos comentários. E eu vou citar algumas desvantagens aqui. Não é o foco do vídeo, mas eu acho que é legal citar, né? As pessoas poderiam ficar, não, mas só tem vantagem? Não, a gente tem desvantagem. Eu enxergo como desvantagem a falta de tecnologia para a gente poder lidar com esse sistema. Então, o Ernest hoje, que é quem sistematizou a agricultura sintrópica, ele está trabalhando muito nisso, em máquinas e equipamentos para usar nesse sistema, porque as nossas máquinas são pensadas para usar no convencional. Então, com máquina, a gente começa a roçar isso aqui muito mais rápido e de maneira melhor para o capim rebrotar mais rápido. A gente pode facilitar as podas em altura, que é um desafio ainda. Então, se você tem uma árvore de 6, 7, 8, 10 metros para podar, é uma coisa difícil, a gente ainda vai mostrar isso aí. Então, acho que isso é uma desvantagem, né? A falta de tecnologia, mas isso é só falta de interesse, pessoal. A partir do momento que o consumidor, você que está aí na sua casa, nós, né? Porque eu também sou consumidor, consumimos mais esses produtos. As indústrias, as pessoas vão investir dinheiro para desenvolver essas máquinas e fazer mais plantios assim, né? E tornar esse plantio mais fácil e presente em mais áreas, certo? Então isso é uma desvantagem para mim hoje ainda, que no futuro pode não existir mais. Outra desvantagem que eu enxergo também é a falta de mão de obra especializada. Então nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento aqui, que a gente passa para vocês aí no canal e que a gente faz curso e tudo mais, corre para aprender. Então a falta de mão de obra, você contratar uma pessoa que tenha essa sensibilidade de saber que ela tem que cobrir o plantio ali, que ela tenha alguma experiência com isso aqui, é mais difícil, então essa é outra desvantagem, certo? E assim, que me vem agora são essas desvantagens. Se você souber alguma, coloca aí também. A gente tem que fazer esse tipo de debate, tem que trabalhar nisso, certo? E é isso. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, toca no sininho para não perder os vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!